existem histórias que falam sobre sucesso e existem histórias que falam sobre propósito. Hoje você vai conhecer a trajetória de uma mulher que construiu sua vida sobre valores sólidos, decisões corajosas e um compromisso genuíno com o outro. Filha de uma base familiar moldada por disciplina, respeito e trabalho. Ela carrega a essência, aquilo que agora levará para um novo desafio, liderar com propósito e servir com verdade. A advogada por vocação, mãe por amor e líder por missão. Ela aprendeu cedo que recomeçar faz parte do caminho e que é possível equilibrar carreira, maternidade e impacto social sem abrir mão da essência. Mais do que uma trajetória profissional, essa é uma história sobre escolhas, coragem e construção de legado. Olá, gente querida, é com a graça de Deus que estamos aqui com mais um episódio do Super Mulheres na Liderança. Eu sou Ivanir Scherer, idealizadora do projeto Super Mulheres, que nasceu em Gramado, Rio Grande do Sul, com a missão de valorizar e dar visibilidade às histórias reais de mulheres que constroem, lideram e transformam o mundo à sua volta. Sejam todos muito bem-vindos, onde você estiver, no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Fique conosco. Hoje contamos com a ilustre participação de uma de nossas patrocinadoras, doutora Daniele Queiroz. Ela é natural de Panambi e mora em Gramado desde 2012. É advogada e mãe do Estevão e do Benjamin. E é membro do Rotary Clube de Gramado e logo aí, a partir do dia 7 de julho, ela passará a exercer o cargo de presidente do clube. Doutora Daniele, que honra! Seja muito bem-vinda! Obrigada, Iva. A honra é minha, pelo convite. Muito feliz de estar aqui contigo. Ok, a honra é toda nossa. Daniele, você definiu como mãe, advogada, você se define como mãe, advogada, amiga, forte, capaz e dedicada. Nascida em Panambi, filha do seu Procópio e da dona Neuza. Como essa base familiar moldou a mulher que vai presidir o Rotary Clube de Gramado a partir de julho? Iva, meus pais, eles eram duas pessoas simples, mas muito trabalhadoras, né? Então, a vida toda, essa imagem que eu tenho deles é os dois juntos, trabalhando. Minha mãe tinha oportunidade de estar em casa, cuidando dos filhos. Nós éramos em mais 2 irmãos. Mas ela sempre esteve ao lado do meu pai. Tudo que meu pai engenhava, trabalhava, ela, estava junto. Meu pai e minha mãe, eles já vieram de uma criação muito rígida, muito respeito, muita educação, honestidade, então, união, A gente tinha uma família muito grande. Os irmãos do meu pai eram mais de 13 irmãos, então nós crescemos com essa base de honestidade, de trabalho, de positividade, de cuidado ao próximo, meu pai e minha mãe, sempre que podiam, estavam ajudando os outros, os conhecidos, os parentes, amigos. Então a gente cresceu com isso. Eles eram muito rígidos, assim, na educação, eles eram muito super protetores, A gente, nossa infância e juventude, sempre com eles, Então, era sair com eles, era pras festas com eles, era muito na igreja católica, então a gente foi criado com essa doutrina, Então, é com essa base que eu quero levar, pro Rotary como presidente, de caráter, de trabalho, de união. E é com essa base que eu pretendo
seguir os projetos do nosso clube, né? E ser a presidente do novo ano Rotário. Dani, você queria ser médica para restaurar a saúde das pessoas. Aos 8 anos, mudou de cidade e escola. Como esse desafio de se adaptar tão cedo te preparou para equilibrar hoje os 2 papéis que você mais ama, ser mãe e ser advogada? Exatamente, Iva. Desde aquela época, né, aquela menina criou uma resiliência que acompanha até hoje, né? Aprendi desde cedo a recomeçar e readaptar. E é com essa sensibilidade que eu exerço os 2 papéis mais importantes da minha vida, que é a maternidade e a advocacia. Tu começou a fazer a faculdade em 2002, por sugestão do ex-marido. Mas só em 2005, ao fazer o estágio, você se apaixonou pelo direito. O que aconteceu ali para você entender que defender pessoas seria sua nova forma de restaurar vidas? Nessa época, após 2 anos mais ou menos, né, de faculdade, os primeiros anos eles são muito didáticos, assim, então muitas vezes tu vai ter essa vontade de desistir. Após 2 anos de curso, eu comecei a estagiar no Ministério Público. E foi nesse momento que, conhecendo pessoas, né, trabalhando, estando mais direto com os problemas das pessoas, conseguindo buscar solução, ver as pessoas felizes, né, restaurando o direito, usando o direito, né, usando a ferramenta do direito para restaurar a vida das pessoas. Então foi aí que eu literalmente me apaixonei pelo direito. Foi assim o momento que eu entendi que essa era a minha missão de vida, né? Eu não ia usar a medicina para restaurar a saúde das pessoas, mas eu ia poder usar a ferramenta do direito para restaurar a vida das pessoas, né? Poder proporcionar um recomeço de vida, poder proporcionar segurança às pessoas, né? Conforto. Então foi ali que realmente eu descobri que não era o que eu queria, mas era onde eu deveria estar. E logo ali em 2012 você escolheu Gramado para fixar raízes. De 2012 a 2019 você adquiriu conhecimentos, cresceu bastante, atuando em um escritório de advocacia da cidade. E em 2020 você voou solo. Olha só, que lição que você tirou dessa jornada como aprendiz. Você vai levar para a presidência do Rotary em julho. Qual é a lição? Esse momento da minha vida, né? Essa decisão de ir para Gramado, recomeçar novamente, estudando, trabalhando tinha muitos sonhos, muita vontade de trabalhar, muita vontade de aprender, de ser alguém na vida, de poder dar uma estrutura melhor para o meu filho, né? Ele tinha 2 aninhos na época. Então eu escolhi Gramado, me senti muito acolhida, porque Gramado é uma cidade acolhedora, né? Fiz muitos amigos, encontrei grandes amigos, fiz novos amigos e sou muito feliz aqui. E tive a oportunidade, né, de ser escolhida para trabalhar num renomado escritório de advocacia em Gramado. E comecei em 2012, fiquei até finalzinho de 2019. Aprendi muito, assim. Aprendi muito mesmo. Não só como trabalhar, mas como ser uma advogada com ética, né? Como se portar, como não passar vergonha na frente de juízes, de clientes, né? Então foi
um momento mais importante, assim, da minha carreira. Aprendi muito, ganhei confiança, né, experiência. E a partir dali, de 2020, eu senti que eu precisava de mais, né? Que já tinha acontecido o meu momento de aprendiz, né? E que eu precisava de mais. Então foi o momento que eu decidi trabalhar de forma independente. Essa bagagem de aprendiz quero levar para o Rotary, tirar proveito disso, né? Poder aplicar no meu dia a dia, no Rotary, como presidente, sabendo que a gente não faz nada sozinho, né? Não somos nada sozinhos, não aprendemos assim, a gente não sabe, né? Não nasce sabendo, não. Então a gente precisa desse aprendizado. E é esse aprendizado que eu vou levar para o Rotary para trabalhar com confiança, com sabedoria, com união, companheirismo, né? Que é o que o Rotary nos exige, né? É isso. E você fala também em responsabilidade, que tem a responsabilidade de ser modelo de respeito, honestidade e empatia para os seus filhos, ao mesmo tempo que defende direitos dos clientes com ética e integridade. Como você gerencia esses dois tribunais, o de casa e o da justiça? São dois tribunais muito importantes, né? Os mais importantes da minha vida. Eu gerencio com muito equilíbrio, bastante sabedoria e ética, e muito respeito e amor, né? Tentando sempre procurar entender o momento do cliente, a situação do cliente, o que eu posso fazer para melhorar, me colocando no lugar dele, né? A empatia. E assim também eu trabalho com os meus filhos, né? Com bastante equilíbrio e respeito. Qual a idade dos seus filhos hoje? O Benjamin tem 9 anos e o Estevam 20. Certo. E o seu maior desafio é trabalhar com qualidade de vida e acompanhar cada fase de seus filhos, do Estevam e do Benjamin. Você é muito determinada e prioriza estar com a família e também com os cuidados consigo mesma. Prioriza sempre os cuidados consigo mesma. Qual é o seu método para não ser só uma advogada de sucesso, mas uma mãe sempre presente? Meu método, né, de ser uma mãe presente é priorizar, né? Hoje meus filhos são minha prioridade. No início, quando eu cheguei em Gramado, o Estevam era muito pequenininho, eu estava na época de trabalhar e estudar, né? E eu deixava ele muito de lado, assim, né? Eu delegava o cuidado e educação para minha mãe, escolinhas, né? E quando eu tive meu segundo filho, em 2017, chegou num momento assim que eu comecei a perceber que eu tava fazendo tudo errado, que eu tava repetindo a mesma coisa, assim, sabe? E eu via que aquilo ali, que eu tinha que fazer diferente, né? Que eu tinha que fazer diferente, até pra saber como seria. Então foi ali naquele momento que coincidiu com a minha saída do escritório, né? E trabalhando mais independente, que eu consegui estabelecer prioridades, né? Aos meus filhos. Então eu busquei equilibrar, né? A minha rotina. Eu deixei um período só para eles,
um período só para o trabalho e momentos também que eu possa ter um tempo para cuidar de mim também, que é muito importante, né? Se a gente não cuidar da nossa saúde física e emocional, nós também não vamos ter estrutura para cuidar dos nossos filhos, da nossa família, e consequentemente a gente também não vai conseguir dar o melhor no nosso trabalho, né? Na advocacia, cuidar de clientes, resolver os problemas dos clientes, né? Que são bastante e diários. Então, é isso. Eu procuro viver de forma equilibrada e priorizando a minha família e meus filhos, sem deixar de lado o meu trabalho, né? Que eu amo de paixão e trabalho muito, mas hoje eu consigo equilibrar, graças a Deus. Então, mas é uma questão assim de experiência, de amadurecimento, de visão, né? De prioridades, de saber o que tu hoje quer priorizar na tua vida. É isso que é o equilíbrio. E como é a sua rotina hoje? Muito corrida? A minha rotina é bem corrida, né? Então, de manhã eu fico com o tempo com o Benjamin, então eu tenho todo o trabalho de mãe, de criança, e cuido da casa, levo para a escola, e aí trabalho, né? Durante a tarde é só pro trabalho, audiências, atendimento de clientes, e depois busco na escola, busco o Benjamin na escola. Antes de buscar na escola, eu procuro deixar 1 hora do dia para cuidar de mim, fazer um esporte, né, um hobby, ir na academia, fazer a unha, o cabelo. Faz parte, né? Faz parte, né? Isso também deixa a gente satisfeita, né? Feliz, assim, de bem. Então, e à noite aí também, né? Volta toda aquela rotina ainda dos filhos, da casa. Às vezes eu trabalho um pouquinho, mas... E final de semana é descanso total. É lazer, é folga, é família, não tem trabalho. Hoje eu já aprendi a desligar, né? Me manda mensagem, eu não atendo, me ligam, não atendo, deixo tudo pra segunda. Porque no final de semana tu não consegue resolver nada igual, né? Sim. Então... Agora vem um momento muito importante, algo que deve ter marcado bastante a sua vida, doutora. Foi quando você viu o seu filho embarcar para um intercâmbio na Bélgica, através do clube, através do Rotary Clube Gramado. Em julho de 2026, agora, você vai ser eleita presidente. Como é ver o Rotary impactar seu filho e agora ter a chance de liderar esse impacto para outras famílias? Como foi? Fala um pouco sobre quando ele viajou, como foi você assimilar essa saída de casa tão novinho, né, com seu filho para um intercâmbio. Então, a gente conheceu, né, eu tive a oportunidade de conhecer mesmo o Rotary, foi no momento que nós entramos para o programa de intercâmbio de jovens, né, do Rotary Clube Internacional e através do Rotary Clube de Gramado. Então foi nesse momento da minha vida que eu tive conhecimento do que era o Rotary e não saímos mais, né? A partir dali a gente começou a servir assim como um privilégio, não uma obrigação, né? Eu queria poder me doar e fazer tudo o que eu pudesse para o que eu estava recebendo em troca, foi assim um dos melhores momentos da minha vida, assim, conhecer o Rotary, conhecer o programa, meu filho entrar, né, no programa com 17 anos, alçar voo e morar na Bélgica. Por quanto tempo ele ficou lá? Ficou 9 meses. Um período longo, né? Bem longo. E foi uma das emoções maiores, assim,
a segunda, eu acho. A primeira é o nascimento. Sim. E o segundo segundo foi essa experiência de ele ir para outro país, outro lado do mundo, conviver com outras pessoas, né? Sem tu saber o que podia acontecer, o que ele ia passar lá, quais as experiências. Ao mesmo tempo que eu tinha esse coração apertado, né? Eu tinha um orgulho enorme, assim, um orgulho imenso dele ter essa oportunidade, dele poder ter viajado, conhecido pessoas, outras culturas, aprendido. Ele saiu daqui já falando fluente o inglês, porque a gente recebeu um menino da Bélgica antes, uns dias antes, 2 semanas antes ele já veio. Então o Estevam teve essa conversação, então ele saiu daqui já falando fluente, né? Ele já fazia cursinho também de inglês há bastante tempo. Então, e ele voltou falando francês, falando espanhol, tendo conhecimento no holandês, né? A escola que ele estudava falava holandês, então ele falava holandês. E voltou independente, responsável. Então, assim, foi uma experiência única na nossa vida. Eu aqui com o Benjamin, a gente recebeu 3 intercambistas, né? Eu fui mãe de 3 intercambistas. Fui mãe da Fernanda do México. Tive uma filha menina. Fui mãe da Fernanda do México. Fui mãe do Theodor da Bélgica. E fui mãe do Pablo da Venezuela. Então, assim, para nós aqui também foi uma troca muito grande de cultura, de experiências, de convivência, assim, foi uma época muito feliz, assim, da minha vida. Foi Considerado, então, um momento, assim, muito enriquecedor, né? muito enriquecedor, tanto para ele que foi, como para mim. Então, assim, Valeu a pena a saudade? Valeu a pena tudo, né? Valeu a pena o gasto, valeu a pena a Os saudade, contatos. valeu a pena os perrengues que a gente passa aqui, né? Com o filho dos outros, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito maior que se fosse o filho da gente, né? Tu cuida muito mais, tu proporciona mais do que o próprio filho da gente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, mas foi uma experiência, assim, maravilhosa, enriquecedora, né? E o meu pequeno, ele já estava se envolvendo no inglês também, tirando notas máximas no inglês, aprendendo e falando e querendo falar. Uau! Então foi muito bom. E é com esse sentimento de gratidão que eu quero poder retribuir, né? Querer continuar podendo retribuir para o Rotary tudo isso que ele me proporcionou nesse intercâmbio, e gostaria de também poder proporcionar, trabalhar para isso, ajudar, né, o nosso clube, a que outras pessoas, outras famílias consigam vivenciar essa experiência, né? Tornar cidadãos do mundo. Então, é isso. Eu quero poder contribuir como forma de gratidão para o Rotary e poder também proporcionar essa experiência para outras famílias. Ok. E assim, para finalizar, como presidente do Rotary, a partir de julho, que legado você quer deixar? E que conselho você dá para as mulheres que, porventura, têm medo de ocupar um espaço de liderança? Como você vai assumir uma grande responsabilidade agora perante a entidade, hoje você pode até dizer para elas o porquê, como encarar esse medo, esse desafio. Okay. O legado para o clube, eu gostaria de deixar um legado de união, né? De companheirismo, de projetos de impactos duradouros, manter os projetos que já são sólidos no nosso clube, né? Nós temos grandes projetos já sólidos no nosso clube, que são
o Natal Luz, o banco ortopédico, né? As ajudas que a gente faz contínua, a orquestra sinfônica dos jovens, aos jovens dos bombeiros mirins, da defesa civil. Esses projetos, né, são já sólidos. Então, manter esses projetos, poder criar novos projetos e deixar esse legado de companheirismo, de união, de impacto, né, impacto duradouro, parceria com a comunidade, né? Então, se eu conseguir unir esse propósito de união, né, comunidade, companheirismo e impacto duradouro, eu já vou ter cumprido a minha missão de presidente. Então, boa sorte, bom trabalho, que essa gestão seja realmente assim como você planeja, como você sonha, que você consiga dar o seu melhor, né? Como vem dando no papel de mãe e também como profissional, e que seja vida longa para essa gestão, né? Que se perdure mais do que, digamos, um ano, que se estenda mais. Porque, a princípio, o primeiro ano é para colocar a casa em dia, né, doutora? Como a gente estava falando. Mas, enfim, que seja realmente algo, assim, marcante para a sua vida. Tomara, eu acho que vai ser sim. E a mensagem, assim, para as mulheres, né, que tem esse receio, esse medo de assumir um cargo de liderança, um compromisso, eu gostaria de dizer que comece, não tenha medo, né? Eu também me questionei se eu estaria preparada para assumir esse cargo, se eu ia estar à altura dos meus colegas, companheiros do Rotary que já são há bastante tempo já no clube, 10, 20, 30 anos. Eu pensei, nossa, mas é isso, sabe? Aceite os desafios, comece, não tenha medo e inspire mulheres, porque ser líder é isso, né? É poder inspirar outras pessoas, é poder encorajar outras pessoas. Muito bem. Este episódio do Super Mulheres na Liderança tem o apoio de empresas que acreditam no poder feminino, na educação, no desenvolvimento humano e no impacto social. Estão conosco Kim Nunes Gastronomia para Eventos, com mais de 15 anos de experiência. Antes de orçar seu evento, fale com a Kim. 519-8471-6158. Join, agência de publicidade. O mundo online é criativo e jovem. Glamier, salão de beleza e estética em Gramado, especialista em produção de noivas. E a doutora Daniele Queiroz, que está aqui com a gente hoje. Obrigada pela tua participação e obrigada pela tua parceria, por nos prestigiar, por patrocinar esse nosso episódio, os podcasts durante o ano. Doutora Daniele Queiroz, com escritório de advocacia em Gramado. Esse é o Super Mulheres na Liderança, onde histórias viram autoridade, onde mulheres se tornam referência. Siga o nosso canal, acompanhe nossos cortes no Instagram e no Facebook e façam parte desse movimento que valoriza a força feminina. Obrigada, doutora Daniele, pela sua participação. Obrigada mais uma vez por nos apoiar e foi uma grande honra ter você conosco. Obrigada Iva. Assim encerramos o nosso episódio de hoje, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Um super abraço a todos e até o próximo encontro.